Olá, meus amores, bom dia, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Denise e nós iremos começar a nossa aulinha de arte, tá bom? Vamos lá, todo mundo tá com o livro em casa já? Quem já tiver com o livro em casa, ok. Vamos lá falar um pouquinho da nossa aulinha de hoje. Nós iremos falar sobre sombra e luz, né? A gente pode ver aqui, ó, sombra e luz. Nós iremos falar um pouquinho sobre isso hoje, ok? Peguem o livro SESI, o livro número 2, né, que a gente está iniciando hoje. E aí a nossa aulinha hoje vai da página 2 até a página 8. Vamos lá comigo? Todo mundo? Um minutinho para pegar o livro. Muito bem, vamos lá. Como que começa, né, a nossa aula? Vamos lá. Luz e sombra, né? Luz e sombra no meu rosto. Aprecie a paisagem ao redor, observando os lugares iluminados e os escuros, né? Que a gente pode observar aqui na parede, a gente pode fazer alguns desenhos, né? Algumas fontes de sombra e luz. Por exemplo, vou abrir aqui o caderno, vocês vão ver o caderno aqui e um pouquinho de sombra aqui atrás, né? Coisa simples. Luz e sombra são elementos que se completam. Para ver a luz é preciso ter sombra. E para perceber as sombras é necessário que se tenha luz, né? Lembra de uma atividade que a gente fez sobre luz e sombra que eu comentei com vocês? Pois então, agora a gente vai botar mais em prática. Nós fizemos uma atividade nas aulas anteriores que foi o teatro das sombras. A mesma coisa acontece, só que agora no desenho, né? No desenho. Vamos lá. Observem a imagem, essa imagem que nós temos aqui. Vamos observar rapidinho. Muito bem. Você percebe as áreas mais escuras e outras mais iluminadas, não é verdade? Como você percebe o volume nessas peças essenciais, né? A gente consegue observar que são algumas vasilhinhas, né? Aí nós temos o desenho de sombra, com a sombra, o desenho e a sombra, olha só. O pano, né, que tá aqui, temos um cesto e nós parece que temos um pano aqui. E a gente consegue observar algumas sombras no pano, né? Eu quero saber se você já fez algum trabalho de arte visual, né, com o objetivo de destacar a luz e a sombra. Quem participou da aulinha do Teatro das Sombras percebeu que a gente trabalhou muito com isso, não é verdade? Quem vamos lá lembrar? E quem lembrou aí do nosso vídeo, quem deu uma olhadinha lá na plataforma, eu coloquei algumas imagens para vocês verem como a gente trabalhou. Muito bem, que bom que vocês lembraram. Luz, sombra e arte, né? A gente pode observar que nós temos a nossa própria sombra, né? Se a gente for andando num lugar muito claro, ou a gente for caminhando, a gente vai perceber que atrás da gente nós temos a sombra, né? Luz e sombra são dois elementos que existem juntos e são necessários para que possamos ver e perceber o que nos cerca. A luminosidade total ou a escuridão completa tornaria impossível enxergarmos o que existe no mundo. Para os artistas, a luz e a sombra são pontos essenciais para a observação da realidade e para a criação de obras de arte que representam o volume dos objetos e os aproximam do real. Os pintores e desenhistas começaram a representar a luz e a sombra nas obras de arte que criavam, pois desejavam retratar as coisas realmente de como elas eram. A gente consegue observar aqui ao fundo, né? Professora, como assim? Ó, tá vendo que ele tem um chapéu e o chapéu tá fazendo sombra no rosto dele? Tipo aqui, temos a minha mão fazendo uma sombra no meu rosto. Estão conseguindo observar? Muito bem. Então, a gente consegue observar aqui, ó, a sombra do chapéu, que vai cobrindo um pouco o rosto dele. Um lado dele está iluminado e o outro está sombreado. As costas dele, um lado está iluminado, né? E o outro lado tá mais escuro. A gente consegue observar aqui, ó. Vou passar um traçado aqui do mouse para vocês verem essa sombra, ó. Muito bem. Essa aqui é a sombra. É o jogo de como se a luz estivesse batendo no meu rosto de um lado e do outro estivesse fazendo sombra, né? A gente consegue ir trabalhando isso.
Aqui nós temos duas imagens. Andrea Quarese, de Michelangelo, né? Giz sobre o papel. Como eles faziam isso? Desenhando, né? Porque usavam giz, em outras eles usavam carvão, o lápis para fazer. Nessa outra aqui, nós temos um desenho de observação de objetos. Professora, como assim? Desenho de observação? Sim, desenho de observação. Coloca-se um objeto no centro de uma mesa e coloca-se um pouco de iluminação. E aí faz-se o quê? Faz-se o desenho do objeto e a sombra que aquele objeto está tendo. Deu para entender como é mais ou menos como funciona? Isso mesmo, desta forma. Aí no livro de vocês têm assim, essa imagem lá na página 4. Observe como o trabalho de sombra e luz nos desenhos anteriores foi fundamental para criar a sensação de volume, né? Um lado pode ser maior, outro menor, dependendo da forma que você vai observando. Mostra a sensação de volume, mostra a textura do vidro e aproximar-se da realidade do que se observa. O desenho de observação faz parte da formação do artista em artes visuais e é essencial para o desenvolvimento da percepção, né, de sombra e luz e textura. Para criar a sensação de volume e retratar regiões claras, né, e escuras do rosto, o artista precisa trabalhar com cores brancas e pretas, além de várias tonalidades de cinza. Aqui nós temos uma imagem da série O que Ficou? Desenho 1 de Juliana Palhares, que é um grafite sobre o papel de 1994. Ela fez um desenho sobre o papel. Vamos dar uma olhadinha aqui na explicação do desenho? A artista trabalhou uma sequência de desenhos de observação de sobras. De sobras? Como que ela fez uma obra de sobras? Vamos lá. Cinzeiros, frutas, comidas, papéis amassados, entre outros, né? Ela utilizou todo esse material para fazer esse desenho aqui, né? Nos desenhos feitos com grafite, o trabalho de luz e sombra revela minúcias de objetos, né? Aqueles detalhes bem mínimos do objeto ali são desenhados para serem observados. O branco do papel, o branco do desenho é o branco do papel, que vai sendo observado pela artista ao desenhar tons de cinza e de preto. Ela vai utilizando formas de como ela vai clareando um pouco. Se ela usa o pincel mais forte, se ela usa tinta mais forte, se ela vai misturando com o branco para ela ter um acinzentado mais claro, acinzentado mais escuro, sem ser o preto totalmente. Ela usa vários tons de cinza. Luz e tonalidade. Vamos lá observar um pouquinho. Na pintura, luz e sombra são trabalhadas as cores e as diversas tonalidades dela. Como assim, professor? Por exemplo, nessa obra de arte, nós temos o vermelho bem destacado, o azul, e aí vem um ruivo, vem uma cor mais clara na sobrancelha, né? Uma cor mais forte em partes do vestido e cores mais claras, e ele vem trabalhando essas cores. Vamos observar como foi trabalhada delicadamente a sutileza na paisagem de luz para a sombra. Nós temos um rosto bem mais claro e um lado do corpo mais escuro, né? Um lado do rosto. Nós temos aqui o animalzinho que ela está segurando, né? E aí a gente consegue observar que a imagem foi se escurecendo. Uma das mãos dela está bem escura, né? E a outra está bem iluminada. A gente consegue ir apreciando e observando de como ele foi usando gradativamente, né, os tons de pele do rosto, da roupa, da pelugem do animal, como ele foi trabalhando. Leonardo da Vinci, ele tinha essa técnica de escurecer o fundo, né? Observem que o fundo da imagem está todo escuro, né? E aí ele foi trabalhando a figura, deixando ela mais evidente, mais clara, né? A gente pode observar isso nessa imagem. Agora a gente vai falar um pouquinho de Claude Monet.
é a mesma obra, né? De um ângulo um pouquinho diferente, e ele foi desenvolvendo novas técnicas. Muitos séculos depois de Leonardo da Vinci, né? Outros artistas se dedicaram ao estudo de luz e sombra. Olha aqui como um lado está bem iluminado e olha a sombra aqui. Já aqui está mais diferente, a gente vai já comentar. Esses artistas estudaram a modificação de cores em uma paisagem diferente durante várias horas e vários horários e épocas do ano. Eles pintavam a mesma obra de várias formas diferentes, com várias luminosidades diferentes, dependendo do período em que eles estavam no ano. Aqui a gente consegue observar que é uma imagem de um céu mais acinzentado, poderia estar no inverno, né? E um céu mais ensolarado, né? Que ele tem aqui. Ó, a gente tem aqui monte de feno na manhã efeito neve, e a gente tem o mesmo monte de feno pôr do sol, efeito neve, mesmas pinceladas, tá bom? Ele conseguiu fazer essas obras, desculpa. Vamos reparar um pouquinho, né, que ele pintou uma paisagem em anos diferentes, ó. Uma ele pintou em 1890 e outra em 1891, anos diferentes. Vamos lá para a nossa atividade? Bom, uma das formas de estudar e desenvolver o desenho é por meio da apreciação e criação de desenhos, de observação de obras de grandes artistas, né? Vocês vão escolher uma das obras que a gente já viu nesse capítulo aqui. Nós temos aqui, ó, o feno, né? Monte de feno. Nós temos o efeito neve pela manhã e temos ao pôr do sol. Vocês podem escolher uma das duas para recriar essa obra com lápis de cor, giz de cera, com tinta. Vamos lá tentar trabalhar isso? Ou nós podemos pintar a dama com arminho, do Leonardo da Vinci. E aí, também temos o que ficou, da Juliana Palhares. E nós temos aqui Andrea Quaratese e o desenho de observação. Vamos lá? Qual imagem você vai escolher para fazer a sua atividade? Muito bem, eu vou aguardar essa atividade. Os alunos presenciais irão fazer comigo em sala. Os alunos online que não vão para a escola, que não tem como ir para a escola porque estão totalmente online, como vocês irão fazer? Irão fazer a atividade do livro, irão tirar uma foto e mandar para mim lá do meu número do grupo do WhatsApp, beleza? E os alunos que forem para a escola, levem o livro que eu irei fazer a correção, ok? Posso contar com vocês? Muito bem, vamos lá então? Muito obrigado pela participação na aula de hoje e até semana que vem. Tchau! Beijo para vocês!